A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, estamos começando o seu programa Em Família. Sejam muito bem-vindos. Obrigado pela audiência. Estamos no ar, através do canal 14 e repetidoras em todo o estado de Pernambuco. Também pelo YouTube nos canais Rede Brasil Oficial e IEADPE Oficial. Acesse a nossa playlist no YouTube e aproveite para se inscrever em nosso canal e compartilhar nossa programação. Vivemos em uma geração que trata o casamento como algo casual, emocional, descartável. Muitos entram em um relacionamento pensando apenas em felicidade pessoal, satisfação emocional ou realização individual. Porém, à luz das Escrituras, o casamento é muito mais do que isso. É um projeto intencional de Deus. A palavra de Deus nos diz em Gênesis 2:18: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Deus não criou o casamento para resolver carências, mas para cumprir propósitos. Ele não une pessoas por acaso, mas por design espiritual. Hoje abordaremos o tema Por que Deus nos uniu e temos a honra em receber o casal o evangelista, nosso irmão Wellington Aguiar e a sua esposa, nossa irmã Gisele Aguiar. Sejam muito bem-vindos. Creio que será um momento de bênção na presença de Deus. Amém? Amém. Pai do Senhor, evangelista Marcelo, irmã Bárbara. Para nós é uma alegria, mais uma vez, poder cooperar com o nosso pastor neste programa, Departamento de Família. Programa que tem abençoado lares, abençoado vidas e esperamos em Deus que possamos contribuir com algo da parte do Senhor para todos. Amém. Amém. Saúde a todos com a paz do Senhor, evangelista, irmã Bárbara. Estamos felizes por estar aqui neste programa. Agradeço a Deus o honroso convite e que Deus abençoe cada um de nós neste dia. Amém. Amém. Glória a Deus. Estamos felizes, Estamos aqui com um casal amigo, nossa amada irmã Gisele, sempre sorridente. É verdade. Sempre que encontra a irmã Gisele, esse sorriso lindo, meigo, uma nobre serva do Senhor, nós estamos muito felizes com a presença dos senhores aqui. Amém. Muito bem, vamos agora fazer a leitura da palavra de Deus. Queremos lhe convidar, pegue sua Bíblia, reúna aí a família, Você está talvez agora no momento do almoço, eu sei que já está aí com os pratos, talheres nas mãos, mas abre um espaçozinho aí, pega a sua Bíblia Sagrada e reúne todo mundo e vamos juntos ler a palavra de Deus no livro dos Salmos, o Salmo da Família, que é o Salmo de número 128. Vamos ler todo o Salmo, que nos diz a seguinte expressão, a palavra de Deus. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Glória a Deus. Queridos irmãos, vamos fazer uma oração neste momento, Vamos pedir ao nosso evangelista, irmão Wellington, para orar conosco e orar por nós. Amém. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, queremos, ó Deus, te louvar e te agradecer pelo privilégio de, neste dia, poder estarmos reunidos em família, Senhor, e neste momento por ter lido a Tua Palavra. Aplica em nossos corações, que possamos cada dia mais viver, praticar, meditar na Tua Palavra. E apresentamos os lares, as famílias. Ó Deus, continua com as Tuas mãos, com as Tuas misericórdias, sendo estendidas e derramadas sobre a vida de todos. É o que nós te pedimos e também te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos lá? Vamos lá. O casamento não é
acaso, né? É um propósito. Está aqui com a nossa primeira tela. O casamento não é acaso, é propósito divino, né? Nós sabemos, nosso ministro, irmão Wellington, irmã Gisele, irmã Bárbara também, e você que está em casa também, acompanhando a programação, que o casamento é uma criação divina, né? Deus, ele foi o autor, foi o arquiteto quem projetou o casamento, também executou, foi o primeiro celebrante, foi o pai do noivo e o pai da noiva, né? Dentro dessa temática, pastor, que o casamento não é acaso, mas é um propósito de Deus, o que é que a gente pode entender do propósito de Deus em unir duas pessoas? Muitas vezes pessoas que passaram a vida toda sem se conhecer e depois Deus une para cumprir através daquele casal um propósito. É verdade. Deus, ele é o pensador, o criador da família, né? Deus pensou, projetou, criou, formou o primeiro casal. E como está aqui no tema, o casamento não é acaso, é propósito. Eu penso, evangelista, a irmã Bárbara, né, você que está em casa cultuando conosco, que não é uma coincidência, né? Não é uma coincidência. É claro que quando a gente fala de casamento, sempre há aquela romantização de sentimentos, Isso. paixões e etc. Estava conversando com uma adolescente esta semana, minha filha, minha esposa estava perto, e ela perguntou assim se eu conhecia a minha esposa quando eu era criança. E eu disse que não, né? Eu conheci a irmã Gisele, eu já tinha 21 anos de idade, ela 2 anos mais nova que eu, 19 anos, e ali na igreja, lá na congregação de Curado 4, área 65, no vocal da igreja, nos conhecemos ali. Então, antes disso, havia toda uma expectativa, não é? Havia um pensamento, a gente ora, não é, a Deus, o que é que vai ser do meu futuro, o que é que vai ser da minha vida profissional, Sim. o que é que vai ser da minha vida na igreja. Preocupação de todo jovem, né? Todo jovem tem, e não é diferente com a vida sentimental, com a vida familiar. Isso. Não é? E durante todo esse tempo, Deus vai moldando o nosso caráter, a nossa personalidade, para que a gente se encontre em um determinado momento da vida. Né? Como eu disse, eu já tinha 21 anos, Gisele 19 para 20 anos, a gente se conheceu ali, dali surgiu aquele sentimento, entendemos que não foi uma coincidência. Eu penso que para o que nós vivemos hoje, eu posso dizer assim, e já vi outros falarem desta maneira, porque não é, a gente atesta assim, eu não me vejo com outra pessoa que não seja com Gisele. Então não foi uma coincidência. Deus conduziu, né, os caminhos, os propósitos, a forma dele trabalhar, fazendo com que um dia a gente se encontrasse e pudéssemos estar casados. Que bênção! E como foi encontrar o seu esposo, irmã Gisele? Assim, é o sonho de toda jovem, né? Encontrar alguém, né, especial que possa completar a gente para que a gente possa viver, né, o resto da vida, né? E assim, eu não esperava, né? Quando eu entrei no vocal, eu entrei com o intuito de louvar, né? E lá Deus marcou o encontro, né? E a gente Glória começou, a Deus. a gente começou com amizade, né? E o amor foi nascendo, né? E estamos aqui até hoje, para Quantos a glória anos? de Deus. Esse ano a gente vai fazer 20 anos de, 20 casado. Casados, que Aí entre 5 de namoro e noivado, 25 anos. e convivência. Exatamente. Feliz permanece convivência. esse amor, esse sorriso, esse brilho nos olhos, que bênção. Amém. Amém. E essa união já gerou frutos, né? São duas... Gerou fruto, são 2 filhas, né? A Axa tem 14 anos, a Ábia 10 anos. Somos uma família normal, como outra qualquer, temos os nossos desafios, né? Mas o Deus que projetou a família é o Deus que tem nos ajudado até hoje, não é? Esse propósito, como está no tema aí de Deus na vida do ser humano, na vida familiar, o que muitas pessoas podem dizer aí fora, né? Como a gente escuta, né? Casamento, não, se não der certo, toma outro rumo, outra direção. Não, casamento, à luz da palavra de Deus, é algo criado por Deus e não tem como dar errado. Não é perfeito. Exato. Não há perfeição, mas é muito bom viver o projeto de Deus, o propósito de Deus também no casamento. No caso, ministro, hoje, né, diante do que o senhor está vivenciando, né, com a sua família dentro da obra de Deus,
tem momentos que o senhor para assim e diz assim, agora eu entendo por que Deus trouxe Gisele para a minha vida. Muitas vezes, muitas vezes. Muitas coisas que, tanto na família, por ela ser quem é, né, a pessoa que ela é, e também naquilo que a gente já passou, hoje cooperamos com o nosso pastor como auxiliar da igreja, evangelista, que somos auxiliares, diáconos, presbíteros. Mas o que eu queria dizer é que coisas que aconteciam enquanto cooperávamos como auxiliar, como diácono, como presbítero e hoje cooperando pela misericórdia de Deus como evangelista, tudo isso serviu para o nosso amadurecimento ministerial. Né? E eu vejo nela uma pessoa que vem para somar, completar, né? Complementar o propósito que Deus tem na vida da gente, a responsabilidade que o nosso pastor tem nos confiado, não é? E digo mais uma vez, não teria dado certo se não fosse com ela, né? Porque é como se fosse um complemento de fato. Aquilo que faltava em nós, Deus coloca nela. Aquilo que falta nela, Deus coloca em nós. E a gente vai vivendo coisas que até no dia a dia, ministro, no dia a dia, na área onde cooperamos, tem algumas coisas que é bom ouvir, não é verdade? É bom ouvir. Às vezes eu penso de uma forma e ela, com esse jeito que ela tem, chega perto e diz, mas meu filho, será que se você observar por esse lado, desta forma, não seria uma opção melhor? E quando a gente vai avaliar, de fato, dá certo, né? É importante tê-la ao lado. Né? Amém. Amém, né, amém, glória a Deus. É verdade. É porque o chamado é nosso, mas ela compartilha também, não é verdade? Isso. Ela compartilha isso. A gente tem vivido situações em que a gente, olhando para trás, é aquilo que o senhor perguntou, né? A gente diz assim, foi bom ter passado por aquela situação, porque trouxe-nos uma experiência para lidar com o que estamos vivendo agora. Em algum momento assim, já depois de casados, em conversa, né? Porque assim, Deus fala conosco quando a gente era solteiro e Deus se refere assim, jovem, vou fazer assim na tua vida, tenho isso. Em algum momento, alguma mensagem de Deus, de algum propósito de Deus na sua vida como solteiro e na vida da senhora também como solteira, que Deus falou e depois que casaram se perceberam que o que Deus tinha falado para o senhor, tinha falado para a senhora, acabou convergindo para o que hoje vocês estão vivendo, ainda solteiros, tiveram essa experiência com Deus? Sim, tanto no falar como Deus, assim, fazer a gente sentir também. Né? Como eu já disse, né, a gente se conheceu já jovem, né? Não nos conhecíamos como criança, nem como adolescente, já na juventude, mas coisas que Deus falava comigo e nos fazia sentir. Isso. E que quando a gente se conheceu e que a gente se casou, ela também pode atestar desta forma, a gente viu que era Deus trabalhando, né? Deus trabalhando assim, nos detalhes, para que lá na frente aquilo pudesse frutificar de maneira conjunta. Não é assim? É assim. Amém. Eu sempre, na minha mocidade, né, eu não nasci no lar cristão, né, e quando Deus me salvou, né, eu sou muito feliz, né, por ter o Evangelho na minha vida, e toda pessoa que tem Jesus, né, é feliz. Isso. E eu, né, na minha adolescência, né, foi quando eu aceitei e eu disse, meu Deus, como vai ser meu futuro, né? E eu, muito preocupada, a minha oração era, Senhor, eu quero um jovem crente, né, que tenha uma família cristã, que possa trazer para mim aquilo que eu não tive. E eu sou muito feliz. Glória e a eu Deus. vejo em Wellington alguém que me completa. Glória a Deus. E eu fico emocionada. A gente tenta se controlar, né? Porque hoje eu vejo as bênçãos de Deus na minha vida e no meu casamento. Né? E sou muito feliz por isso. E eu orava a Deus, eu quero um jovem crente, né? Um menino crente. E hoje eu digo, Deus deu a mim muito mais do que eu pedi. Não foi o que eu pedi, foi mais, foi além. Né? Então, para você que espera em Deus, né? Continue. Né? Peça a Deus, né? Mas Deus vê a intenção do coração e Ele pode fazer muito mais daquilo que a gente pede ou que a gente pensa. Né? Então eu agradeço a Deus pela vida de Wellington,
na minha vida, né? E Ele faz toda a diferença. E hoje eu sou quem eu sou, né? Graças a Ele, porque Ele me completa. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Então, a gente entra bem no tema, a temática, né? A partir disso que a senhora trouxe. A senhora pedia a Deus um casamento, mas a senhora pedia mais do que isso. A senhora pedia para viver o propósito de Deus, né? Isso. De ter alguém ao seu lado que somaria para caminhar junto. Porque a gente vai trabalhar aqui que casamento, a gente não tem que ter apenas a perspectiva no plano terreno, mas espiritual. Então, a gente entende a sua emoção e a gente partilha dela, porque é maravilhoso viver em família para o Deus da família. Não é isso? E Deus, ele traça... A gente crê que Deus tem propósitos, né, na vida de pessoas. Cada pessoa que veio ao mundo é o que Deus disse ao profeta Jeremias, né? Antes que você se formasse no ventre, eu já lhe santifiquei e as nações eu já lhe dei por profeta. Deus tem tanto propósitos individuais, como Ele une pessoas para cumprir esses propósitos. Porque, assim, casamento tem um propósito espiritual, não é? Deus, Ele une pessoas para algo maior do que essas pessoas. Então, ao casal, né? Você entende o propósito de Deus na sua vida, a partir do momento da vida a gente começa a entender que Deus tem algo na vida da gente. Seja um propósito para música, para palavra, para aconselhar, enfim, para uma chamada de Deus. Aí, ministro, Deus, o senhor acredita, né? E dê a sua palavra também sobre isso, de Deus unir duas pessoas com que Ele tem propósito para uma finalidade espiritual específica. Porque inclusive nós encontramos até na Bíblia, né? Na palavra de Deus, essa verdade. Porque ficaria muito difícil se os dois não compartilhassem do mesmo chamado de Deus, poderíamos dizer assim. Exato. Porque, observe, veja, uma pessoa que nasce num lar cristão ou não, independente, mas que sente uma chamada de Deus na vida dele ou dela, por exemplo, para a música, como o senhor citou, para o ministério da palavra, para missões, os dois em se casando precisam coadunar com esse desejo, né? Isso. Porque se imagine um lar onde as forças não caminham na mesma direção, não é? Exatamente. Um deseja algo e o outro deseja outra coisa. Não necessariamente seria errado a moça ou o rapaz ter o desejo de ser um músico na casa do Senhor, ou trabalhar com escola dominical, ou no Ministério da Palavra, ou até o rapaz sentir uma chamada, porque Deus tem algo com ele para ser um obreiro, cooperar na igreja, e a outra parte não pensar da mesma forma. Isso seria uma batalha diária, não é? É muito bom, eu penso, evangelista Marcelo, irmã Bárbara, que quando nós estamos na mesma direção, né? As nossas forças estão unidas na mesma direção, o peso fica menor. Isso, não é? Exato. O peso fica menor, porque eu carrego uma parte do peso, ela carrega outra parte do peso, assim como é no casamento, né? Mas nós não estamos em direções opostas. Exato. Nós estamos na mesma direção. Então, até quando solteiro, aquilo que Deus coloca no nosso coração, Deus coloca no coração dela também, de ambos, para que possam viver uma vida trabalhando na casa do Senhor, como eu disse, né, juntando forças, né, sem essa oposição, um para um lado, o outro para o outro. É muito ruim, né? E na vida do casal isso interferiria demais, né? A gente sempre vê a irmã Gisele sempre muito junta, presente ali na congregação, sempre ao lado do Senhor. Isso realmente é muito bom, é muito gostoso partilhar. É muito importante, como o senhor falou, às vezes quando não se tem esse mesmo foco, né? Quando o casal não tem o mesmo foco, um não quer estar na igreja, outro quer ter uma vida mais fora, fica realmente muito difícil. Mas é muito gostoso essa dinâmica. Vamos para a igreja, né? Aquele corre, se arruma rápido, a gente quer estar na igreja.
quer participar dos eventos. É muito gostoso viver isso. A gente brinca, a gente brinca quando a gente sai de um culto dizendo que a gente já está atrasado para o próximo, né? A gente sai do culto indo para casa, vamos que a gente já está atrasado para o próximo. É verdade. E um ajuda o outro, né? Às vezes a gente está cansado nessa correria, né? E fala assim, não, mas vamos hoje, né? Hoje vai ter assim, Deus vai falar, Deus vai fazer. É bom, né? Às vezes um está cansado, está mais cansado que o outro. Quantas vezes, né? Ele estava cansado e eu disse, não, vamos hoje, meu filho. Ou eu estava cansada na minha correria, ele disse, não, mas hoje eu preciso ir. Aí eu vou, me animo e vamos. E assim vai. Isso é muito bom quando o casal tem esse entendimento, né, do chamado de Deus. No último seminário para a família que teve lá na área, um dos palestrantes, eu não vou citar o nome dele, que eu não pedi ele autorização, mas ele citou um fato da história dele que eu achei muito, muito interessante, como Deus ele trabalha. Ele contou que ele foi noivo durante um período de uma pessoa, né, de uma jovem, só que aí ele não casou com ela, né? Terminou o noivado, ele queria muito, ele falou, ter se casado com ela, mas Deus disse que não. E aí ele terminou aquele noivado e casou com a irmã, que hoje é a atual esposa dele. Ele era um jovem, né? Não era obreiro ainda. E ele se tornou obreiro da igreja e o nosso pastor enviou ele para uma cidade no interior, bem distante. E ele disse que, quando estava lá, convidou o conjunto, que ele cantava, fazia parte desse conjunto quando jovem. E esse conjunto era dirigido por um irmão e a esposa do irmão era essa antiga jovem com quem ele era noivo. E foi para essa cidade onde ele estava pastoreando. E quando estavam jantando, a pessoa disse a ele, a esposa dele atual, disse, fulana, eu não sei como é que tu viesse parar nesse fim de mundo. Eu jamais viria para um lugar desse. Olha aí, tá vendo? Aí ele escutou isso e entendeu. Ele disse, foi por isso que Deus não deixou eu me casar com ela. Porque ela ia divergir do propósito que Deus tinha na vida dele. Exato. Então, é o que diz aqui, né? Casamento não é um acaso, é propósito. Então, Deus, ele vê, eu sempre digo aos jovens, não é que fulano nasceu para fulana. Eu particularmente não acredito nisso, que Deus fez uma pessoa e fez outra e disse, essa aqui é para esse. Mas existem propósitos que Deus tem na vida das pessoas. E tem uns que não vão ajudar no que Deus tem na sua vida. É verdade. Deus vai colocando no coração de ambos, né? Isso. Tanto do jovem, rapaz, quanto da moça, este desejo, este sentimento, para que eles convirjam para a mesma direção. Às vezes a gente conversa com os jovens e eles perguntam, né? Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas eles perguntam muito. Deus vai dizer que ela é a minha? Isso. Eu não acredito que Deus vai dizer, Ele vai confirmar. Isso. Né? Aí perguntam como foi a nossa experiência. Eu digo, não, Deus vai confirmando, porque à medida que a gente vai se conhecendo, né? Então a gente vai vendo as qualidades, vai vendo os defeitos, vai vendo aquilo que falta na gente, né? Que vai completar um ao outro. Então não é que Deus vai dizer o nome, que aquela pessoa é para você. Até porque Deus tem um propósito. E como é bom quando a gente vive dentro do propósito de Deus. Eu brinco muito com os jovens nessa temática assim, quando digo, olha, Deus só deu mulher a um homem, que foi Adão. E mesmo assim depois... Deu um probleminha, quando né? deu problema que Deus vai dizer, por que fizesse isso, Adão? Que foi o que ele disse, né? Foi a mulher que tu me deste. A mulher que tu me deste, você jogou a culpa em Deus. Aí eu brinco e digo assim, Deus nunca vai ter mulher, ninguém, cada um que escolha a sua. Fica essa minha opinião. Mas é interessante, evangelista, que são duas decisões extremamente importantes na vida da gente, que quem tem que tomar é o homem. Isso. É a salvação e o casamento. Exato. Né? Eu estava conversando nesse congresso de adolescentes, né, que houve, a gente dando apoio, levando os adolescentes da área, eu tive mais contato com alguns. Eu disse a uma jovem, estava minha filha perto, Gisele também estava, eu disse a ela, olha, você não escolheu a cor da sua pele, a cor dos seus olhos, a família que você nasceu, o estado que você nasceu, o país que você... Nada disso você escolheu. Quando você nasceu, já estava pronto. Isso. Agora, a sua salvação, quem escolhe é você. E para casar, quem vai escolher também é você. Então, nessa linha aí que o senhor falou,
Cada um que, né, ore e peça a Deus. Né? Justamente, é como a irmã Gisele disse, Deus, ele vai confirmar. Ele vai confirmando, exato. E não esperar a profecia, né? Não, de jeito nenhum. Não é bom. Geralmente dá errado. Essas profecias tem que ter muito cuidado, né? Muito bem. Meus irmãos, né, a conversa aqui está muito boa, né? Graças a Deus. Mas nós vamos para um intervalo rapidinho. Dá tempo você tomar um cafezinho, tomar uma água, né? Mas não desligue da TV, não mude aí de canal, não vá ver outra coisa no YouTube, se você está acompanhando pelo YouTube. Fique com a gente aqui, que daqui a pouquinho nós estamos de volta. Olá, meus irmãos, já estamos de volta com o seu programa Em Família. Hoje tratando desse tema muito importante, porque Deus nos uniu, recebendo aqui um casal maravilhoso, amigos nossos, evangelista Wellington, irmã Gisele, e a gente vai dar continuidade, vamos lá? Muito bem. O primeiro casamento da história não aconteceu por iniciativa humana, mas por iniciativa divina. Foi Deus quem formou o homem, criou a mulher, apresentou um ao outro e estabeleceu o modelo da união. Por exemplo, no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 24, está escrito: portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Isso revela três verdades fundamentais, né? Primeiro, Deus é o autor do casamento. Segundo, o casamento não é invenção cultural, não é tradição social, é uma instituição divina. E também o casamento é uma aliança, ou seja, não é um contrato temporário, é pacto de vida. O casamento tem propósito espiritual. Deus une pessoas, sabe para quê? Para algo maior do que elas mesmas. Amém? Glória a Deus. Agora nós vamos para a próxima tela que está aqui aparecendo para nós. O casamento como propósito de Deus, né? Nós falamos um pouquinho no bloco anterior sobre isso, mas agora vamos tentar extrair um pouquinho mais, pastor e irmã Gisele, né, irmã Bárbara. Tem casais, pessoas que se casam e ficam atrelados, presos às rotinas diárias da vida a dois, como por exemplo, casa, trabalho, filhos, contas a pagar, rotinas familiares, e se esquecem de dar algo de si, algo do casal para o reino de Deus. Né, pastor? É verdade, pastor Marcelo, irmã Bárbara, minha filha, nós vivemos uma vida muito corrida, né? Hoje, muito do imediato, do resultado para agora. E a gente precisa ter esse cuidado, né? De saber dividir o nosso tempo, né? Pode ser diário, pode ser semanal, pode ser mensal. A gente precisa saber onde colocar o esforço daquele momento, né? Vocês são pais, né? Tem aí o Nildinho, né? Isso. O herdeiro. Nós também temos duas princesas que a gente, enquanto obreiros da casa do Senhor, claro, a gente tem a nossa dinâmica na igreja, né? Dando trabalho, executando o trabalho na igreja, a família, os filhos. Mas o que o Senhor levanta é uma questão muito importante, porque a gente precisa entender que existe uma necessidade de a gente também influenciar no reino de Deus. Isso. Isso não necessariamente na hora do culto, mas no cotidiano. Exato. Né? Muitas vezes, evangelista, e o senhor vive isso muito bem com a sua esposa, eu e minha filha também, nós estamos fazendo uma visita a uma família, uma visita a um casal. E eu já me deparei com esta situação, de chegar dizendo assim, meu Deus, a situação é tão difícil que eu vou precisar de Deus agora para pelo menos dar um conselho a esta pessoa. E quando a pessoa começa a falar, o esposo vai falando, a esposa vai falando, Deus vai abrindo a mente da gente, e às vezes algo que a gente já viveu, algo que a gente já passou, ou alguém próximo a nós já passou e a gente tomou conhecimento, e quando a pessoa está falando ali e Deus
já sei o que é que eu vou dizer, já sei qual é o conselho que eu vou dar a esta pessoa. Então, eu penso que agregar no reino de Deus também é isto, né? Isso. Não é só na hora do culto, na hora de uma visita a um lar, na hora de um aconselhamento a um jovem, uma jovem. E já que estamos, né, no programa Em Família, a gente se depara muito mesmo com essas situações de ter que conversar com casais, aconselhar casais. E Deus tem usado a vida de vocês, a nossa vida e dos demais que cooperam nesta obra para agregar no reino, e muito do que a gente pode ali aconselhar é algo que a gente ou já passou, ou tem conhecimento de uma situação semelhante, e aquilo serve de base para a gente, né, aconselhar. Verdade, né, querido? A palavra de Deus diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E muitas pessoas, embora casem, estejam na igreja, esquecem, né, do reino de Deus, de serem produtivas. É tão bom ser produtivo para Deus, é tão bom trabalhar em família para Deus, é tão bom fazer uma visita, né, como o senhor trouxe com a sua esposa, e ali ser usado por Deus no aconselhamento. Mas a gente vê hoje esse distanciamento, né? O materialismo muito forte, as pessoas correndo muito por sonhos que beiram só a terra e não buscando esse propósito divino, esse crescimento nessa questão do reino mesmo. E quando a gente consegue alcançar isso, eu acho que a vida 2 se torna ainda mais bela. A gente não fica preso às contas, a discutir pagamento do próximo mês, do aluguel, da feira. Não, a gente entra numa outra dimensão, a gente vive experiências sobrenaturais, como o senhor trouxe. É viver o sobrenatural. Quando a gente vive em família o projeto divino, a gente tem experiências que vão além do natural, né? A gente tem um casamento e é muito gostoso pensar sobre isso. Quando a gente olha para trás, os senhores já estão casados há? Vamos fazer 20. 20 anos de casados. E nós? Vamos fazer 17. 17 anos. Isso é um teste para ver se eu sou. É um teste, né? E se o senhor errar, dá trabalho, dá problema. Então é muito bom olhar para trás e ver o que a gente pôde fazer para Deus. Porque é isso que fica para a eternidade, não é? Não é a roupa que a gente comprou, não é o sapato, não é... Não, é algo maior. Então, a gente traz aqui hoje esse tema para que os olhos se abram para algo maior, né? Para aquilo que efetivamente Deus nos uniu. Justamente. Deus nos uniu, não foi amor. Para a glória do nome dele. Oh, aleluia. Felicidade, né? Amém. Amém. E Jesus mesmo disse, né? Eu vim para servir. Né? Eu trabalho, o meu pai trabalha e eu trabalho também. Né? Então, coisa boa é estar juntos, em família, fazendo a obra de Deus, contribuindo para o reino, né? Com as nossas experiências, né? Com a nossa vida, com a nossa rotina, com o nosso dia a dia, né? E que as pessoas possam ver, né? Que a gente, né? Em Deus, a gente pode, né? Agregar para o reino. Nesse tempo, né? Eu pelo menos tenho visto muito isso acontecer, de casais que se ausentam da obra de Deus sob o pretexto de que eu vou dar mais atenção à minha família. Como se a obra de Deus fosse um fardo. Mas até de casais olha, eu vou entregar o trabalho porque a minha esposa está cobrando de mim que eu dê mais atenção em casa. Meu esposo está... Isso casais crentes, né? Não estou falando de casais que são mistos, mas de casais crentes. E teve uma vez que eu até questionei uma pessoa, mas por que, já que a esposa está cobrando do esposo que ele dê mais atenção em casa, por que ela não se integra junto com ele na obra de Deus? Porque a obra de Deus é lógico, é evidente que ela não pode ser um meio, um canal para afastar casais. Está totalmente fora do propósito de Deus. Isso. Né? A obra de Deus não está ali para ser um fardo para um casal. Pelo contrário, é para que o casal desfrute, né, juntos do trabalho na obra de Deus, a vivência em casa, né, a assistência familiar com os filhos, aquele tempo saudável, né, de casal, de passear, de se divertir, de conversar, de orar juntos, de fazer seu culto doméstico em casa com a família. Mas a família está integrada à obra de Deus, né? Não é
enxergar a obra como um fator separador do casal. Pelo contrário, se o esposo é um obreiro, a irmã tem que acompanhar ele. Se a esposa é uma líder, o irmão tem que dar o apoio para que ela seja uma boa líder na casa de Deus. Não é assim, pastor? É verdade. O que o senhor tem falado aí, pastor Marcelo, é o equilíbrio, né? Exato. O equilíbrio. Quando eu falo de equilíbrio, é equilíbrio mesmo. E não deixar pender para um lado nem para o outro, não é verdade? A família, ela é de suma importância, Deus nos deu. E como o senhor mesmo disse, a obra, o trabalho na casa do Senhor não pode ser motivo para problema no lar, para separação no lar, de maneira nenhuma, porque estará de fato fora do propósito de Deus para o casal. Agora, isso não pode levar a gente a dizer, a decidir e preterir a obra em relação à família. Dizer, não, primeiro vou dar atenção aqui, por causa do lazer, e a obra de Deus termina aqui sofrendo. Então, quando a gente encontra o equilíbrio, a gente vive assim, fazer a obra de Deus é uma bênção para a família. Isso. Fazer a obra de Deus é uma bênção para a família, e sendo uma bênção para a família termina sendo uma bênção para a obra do Senhor. Ainda que vão existir casos que você vai ter que, assim, tomar uma decisão que naquele momento, para outra pessoa pode ser uma decisão mais difícil de tomar, mas a gente como obreiro da casa do Senhor, alguém que tem uma responsabilidade, um dirigente de órgão, um dirigente de campanha, um dirigente de escola, né? Eu me lembro uma vez que a gente estava fazendo aniversário de casamento. E eu fiz a proeza de casar no dia do meu aniversário. Então todo ano é uma batalha. Ou comemoro o meu aniversário, ou comemoro o aniversário de casamento. Eu quero comemorar o de casamento e a família todinha quer ir lá para casa para comemorar o aniversário de vida. É uma logística muito, muito difícil todo ano. Mas enfim, estávamos fazendo aniversário de vida, nós de casamento. Aí era um dia de semana, um dia que não tinha culto na congregação. E eu disse a ela, olha, eu vou para o Tempo Central, que eu trabalhava no Tempo Central, e quando eu voltar a gente vai fazer um lanche, né? Não tem culto na congregação, cooperava em uma determinada congregação, e pela manhã o coordenador da área postou uma mensagem no grupo, né, dos presbíteros, me felicitando pelo aniversário de vida, então eu fiquei tranquilo, eu digo, eu acredito que o coordenador não vai nem precisar de mim hoje, ele felicitou o aniversário, né? Mas quando foi depois do almoço, ele ligou para mim e disse assim, Wellington, o senhor está escalado hoje à noite? Eu disse, estou não, pastor. Dá para o senhor dirigir uma ceia lá em tal congregação? Eu parei, pensei, eu disse, dá, pastor. Dá, pastor. A programação já estava toda feita. Já estava toda feita. Aí ele disse, dá, pastor. Eu digo, o pastor esqueceu que hoje é meu aniversário. Aí tá certo, eu já tinha dito que ia, né? Ele disse, não, porque o escalado não vai poder ir. Eu disse, não se preocupe não, eu vou. Aí eu, meu Deus, e agora? A gente se programou para fazer um lanche, né? Sair com a família, aquela coisa toda. Não tem nada não, ou eu vou depois do culto ou eu vou amanhã, não tem problema. Aí na minha mente ele tinha esquecido, né? Mas é porque Deus prova a gente, né? Isso. Deus tem a sua maneira de trabalhar. Aí eu fui para essa Santa Ceia. Nós todos fomos, né? Nós fomos, né? Eu, ela e as meninas. Né, as meninas já ficaram meio assim, porque o lanche envolvia sorvete, elas gostam de sorvete. E ela, mas depois do culto a gente vai. Mas na minha mente ele tinha esquecido, né? Mas eu penso que aquilo ali foi uma prova para mim. Isso. E quando eu cheguei lá na ceia, estávamos lá, de repente o coordenador chegou, aí cultuando com a gente, aí olhou para mim e disse assim, hoje é seu aniversário, né? Eu disse, pastor. E aniversário de casamento também? Eu disse, pastor. O senhor tinha alguma programação? Tinha, pastor. E por que o senhor não me disse? Eu disse, não, pastor, o senhor precisou e nós estamos aqui, depois do culto a gente vai fazer o lanche. De maneira que, depois do culto a gente saiu, né? Fizemos a nossa programação. É esse tipo de ajuste que a gente precisa ter. Exatamente. Né? É esse tipo de ajuste. A gente sabe que a obra de Deus, claro, tem diversas pessoas, mas talvez naquele dia, naquele momento, Deus precise de você para aquela determinada atividade e é importante a gente ter E a família precisa ajudar, né? Exatamente. Porque se não houver a ajuda da família numa situação dessa, como ficaria, né? É verdade, é verdade. A senhora foi de muito bom grado, Seria né? bem difícil. Mas foi recompensada, irmão Bárbara, porque depois a gente, né, foi lanchar, enfim, teve um momento. Só não foi no horário que a gente previu, né? Porque houve aí, a gente precisou ajustar na dinâmica do dia. Agora vamos pensar uma situação oposta.
digamos, o senhor foi para a ceia, a irmã Gisele ficasse em casa, chateada, porque não teve. O senhor não ia cultuar direito. De jeito nenhum. A irmã ia ficar chateada, mas veja a importância do alinhamento do casal ao propósito, a entender vivendo a chamada o propósito de Deus. É verdade. Eu trabalhei em uma congregação, ninguém vai saber qual, porque eu trabalhei em mais de 10 congregações antes de coordenar a área, em que teve uma situação diferente. Um irmão, ele era muito dedicado à igreja e a esposa dele começou a cobrar dele para que ele entregasse os trabalhos da igreja. Porque na visão dela, ele trabalhava muito na igreja, aquela coisa toda. E um dia ele conversou comigo, chorando inclusive. E eu disse a ele: homem, faça o seguinte, venha só 2 ou 3 dias na semana, tal dia o senhor reserve para sair com a sua família. E ele está certo. Só que coisa de um mês depois ele veio falar comigo de novo. Disse que nada feito, que ela queria que ele entregasse tudo. E ele fez. Ele entregou tudo e parou de ir para os cultos. Ficou em casa com a esposa. Mas não deu 6 meses, ele se desviou da igreja. E aí ela veio falar comigo para pedir oração por ele. Para Jesus trazer ele de volta. Aí aquela velha história que a língua da gente coça para dizer: a culpa foi sua. Porque ao invés dela apoiar ele no trabalho, na obra de Deus, ela foi um empecilho para ele. E resultado, ele acabou se desviando da igreja. Aí é aquilo que eu falei anteriormente. O casamento, de momento algum, a obra de Deus pode servir para separar casais. Não, de forma alguma. Né? Sabendo dosar Isso. e na sabedoria, né, o equilíbrio. O equilíbrio. Vamos à obra, vamos evangelizar. Vê que coisa maravilhosa, né, amor? É o casal com os filhos evangelizando, no culto de oração a família inteira, aprendendo a palavra no culto de doutrina. Isso não é coisa maravilhosa. Maravilhoso. Né? E depois vai passear, depois vai para um shopping, Justamente. depois vai tomar um sorvete, vai para um restaurante, né, irmã José? Exato. Olha, a própria palavra de Deus diz, né? Lá em Eclesiastes 3, falando tudo isso, eu acho que é a gente saber administrar o tempo que Deus nos deu, 24 horas no dia, né? Então, assim, lá em Eclesiastes diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eu gosto muito desse versículo, porque quando a gente está muito atarefada, aí a gente para e diz: vai dar certo, né? Vamos organizar a agenda e a gente vai conseguir. Então, o casamento, a faculdade, não é impedimento para fazer a obra de Deus. A gente administrando, a gente consegue, né? E é um prazer, não é um fardo, é um prazer servir, né, na obra do Mestre. E me permita, pastor, irmã Bárbara, minha filha, pessoas cometem até o extremo de dizer: olha, já que eu já faço muito a obra de Deus na igreja, então dentro de casa não é para ter culto doméstico, não é para ter oração, não é para ter isso, não é para... Muito pelo contrário, né? A gente tem aprendido que a nossa igreja começa em casa, não é verdade? Isso, exatamente. E nós, principalmente nós que temos filhos, que temos ali a responsabilidade dada por Deus de inculcar, não é, na mente deles, no coração deles, a alegria e o prazer de fazer a obra do Senhor. Um testemunho meu que eu tinha um pouco de timidez de sair ao campo, de evangelizar. Eu sempre fui muito acanhado, muito tímido. E eu tinha medo porque o evangelismo pessoal é você e o pecador, né? E um dia o dirigente do grupo lá da congregação jovem, ele disse a mim: não, venha você fica orando. Eu falo e você ora. Outra pessoa fala e você ora. Eu disse: eu vou, mas não me deu oportunidade para falar. E eu comecei a sair na campanha evangelizadora, mas todas as vezes que eu voltava para casa, 4h30, 4h20, cansado, o sol, né? Eu voltava com uma alegria tão grande no coração. Dizer: eu evangelizei. É um prazer. Fazer a obra de Deus não é um fardo. É algo que nos dá alegria, não é? Quando ela se torna um fardo é porque a pessoa, eu acho, está fazendo já movido por uma, não sei se por obrigação. É verdade. A alegria, né, amor, de trabalhar para Jesus, ela faz a gente superar, né, qualquer coisa, né? Isso. E o casal, e você trabalhar em família, já me ajudou. Eu coloquei aqui, né, que o casal ele é chamado, Deus une o casal para orar junto, servir junto,
edificar junto e abençoar outras pessoas juntas. O senhor, com a sua família, vivencia isso também, de você ir com a sua esposa, com o seu filho fazer uma visita, e ali Deus usar você para restaurar uma família, para salvar alguém, uma palavra que você em família vai dar. Ou seja, foi a sua família que contribuiu para a edificação de outra família. Foi a sua família que Deus usou como instrumento para salvação de alguém. E aí é que vem a questão, né? O propósito de Deus no casal, né, amor, de unir essas pessoas. Eu acho que não tem coisa melhor no coração de uma pessoa dele se sentir útil a Deus. Veja que coisa linda. Deus, nós estamos sendo úteis a Deus para edificar vidas. É verdade. E é uma alegria, né? Quando a gente vê, né, a gente tem experiências de conversar com casais que estavam passando por problemas, né? E depois a gente acompanhando, né, conversa com eles e vê que eles estão bem. Aí a gente olha e, poxa, eu contribuí. Isso. Né? Eu ajudei, eu falei, né, aquilo que Deus tinha colocado no nosso coração e podemos ver que eles estão bem. É verdade. Né? Então, o casamento é um propósito de Deus e é para ir até o fim. É para ir até o fim. É para ir Até até o o fim. Até o fim. Até que a morte os separe, sem um orar para o outro morrer. Né? Verdade, gostei. Quando eu estou fazendo aconselhamento dos jovens, dos noivos lá no Tempo Central, né, a gente coopera com o pastor nesse trabalho também. Aí eu digo isso, olha, isso que o senhor falou, não adianta orar para Jesus levar o outro se der errado, porque se orar para Jesus levar, ele dá mais tempo ainda. Dá mais tempo, é verdade. É capaz de ele levar você primeiro do que o outro. É verdade. Não vai dar certo, não. Aí, pastor Wellington e irmã Gisele, né, eu queria fazer assim, mais uma pergunta mesmo, né? Que eu escrevi aqui um negócio interessante, que uma pergunta-chave, que um casal deve se fazer, né? Em que ministério, ou obra, ou propósito, ou missão, nós como casal estamos servindo a Deus? Aí coloquei aqui, se a resposta for em nada, alguma coisa está errada aí, né? Alguma coisa está errada. A família para o reino, né? Puxando um gancho do que o senhor falou há pouco, né? Aqui agora eu estava me lembrando, né? Como Deus tem a sua forma de trabalhar, né? A irmã Gisele, ela mesma pode falar e com mais propriedade. Desde que a nossa filha mais velha nasceu, ela se envolveu mais com o ciclo de oração infantil, não é? Eu tive a oportunidade de cooperar com algumas escolas dominicais, o pastor, não é? Na Confiança, cooperei em umas 4 escolas dominicais e depois que ela começou a dirigir ciclo de oração infantil, ajudar o pastor. E palestrante, né? Foi lá para algumas festas. Né? Com o trabalho de ciclo de oração infantil. Nas escolas dominicais, pela necessidade da escola, né, eu dizia, minha filha, olha, você pode ajudar na classe das irmãs. Ela dizia, olha, não, na classe das irmãs não, o negócio é criança. Mas ela sempre se envolveu muito nesse trabalho na igreja, né? Então, quando a gente não tem esse pensamento de a família ajudar no propósito lá a pergunta que o senhor fez, né? Isso. Como foi a pergunta? Em que propósito ou missão estamos servindo a Deus como um casal? Como um casal, né? Então, assim, a partir do momento que a gente se sente útil, é o que o senhor falou, né? A gente está agregando no reino de Deus, precisa só do encaixe, né? Em que atividade eu posso agregar melhor, né? E graças a Deus a gente tem feito um esforço e o possível para nessa temática aí, nessa pergunta, ajudar na obra. Lembrando que para cada um Deus tem um talento, né? Não é que eu não quisesse, é porque o jeito... Ela diz isso porque eu sempre insistia. Dizia, minha filha, as irmãs estão precisando, meu filho. Mas da mesma forma, viu, pastor, irmã Bárbara, ela dirigindo o ciclo de oração infantil, aí ela fazia assim, quando é que você vai lá dar um estudo para as crianças? Eu, vai dar errado. Vai dar errado, as crianças não vão gostar, porque eu acho que tem uma didática diferente, né? Ali com as crianças, aquela... E não é muito o meu perfil, tá ali no meio das crianças pregando para a criança, né? Se as crianças estiverem no culto, a gente tá ali dando uma palavra, mas no ciclo de oração infantil, eu acho que eu teria dificuldade. Aí eu vi sempre esse cuidado de ambas as partes. Mas veja o propósito de Deus. Deus uniu o casal que atinge todas as faixas etárias. Criança e adulto com o Senhor. Deu certinho. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Deus sabe trabalhar, viu? Glória a Deus por isso.
Eu ia fazer uma pergunta, só que eu acabei esquecendo o que era. Mas, rapaz, tá vendo aí como Mas é porque vai chegando, foi pitoresco, né? A resposta, né? Mas é isso mesmo, a gente... Porque assim, veja, eu sempre tive medo de pegar algumas escalas de alguns cultos. Permita-me dizer assim, porque eu não me via naquele momento ali com aquela dimensão. Deus tem a sua forma de trabalhar, né? E quando ela me convidava, eu dava um passo atrás, porque eu acho que o público infantil é muito exigente. Se você não chamar a atenção deles no início e não tiver aquela forma de prender a atenção deles, vai ter dificuldade. É por isso que eu nunca me arrisquei aí. Eu fui umas 2 ou 3 vezes. Ainda foi, né? Ainda fui. Viveu a experiência, né? É verdade, muito bem. Olha aí, tá muito bom aqui, tá? Glória a Deus por isso. Eu creio que os irmãos em casa também estão gostando, né, do assunto, tudinho, graças a Deus está uma bênção. Mas nós vamos dar outra paradinha rapidinho e daqui a pouco voltamos e contamos com você para o último bloco do programa. Muito bem, estamos de volta para o nosso terceiro bloco e queremos lembrar você que está acompanhando essa programação, que também estamos ao vivo pelo YouTube nos canais Rede Brasil Oficial e também IEADPE Oficial. Você pode interagir lá, né, deixar seu comentário, deixe lá o seu joinha, né, o seu like e o importante também, compartilhe com seus familiares, mande para casais de amigos, poste lá no grupo da família. Olha que coisa boa, para que todos possam também estar acompanhando a nossa programação. Hoje estamos aqui sob o tema Por que Deus nos uniu? O casamento não termina no casal, ele se projeta para o futuro. Uma geração louvará suas obras a outra geração. Salmo 145, 4. Deus une pessoas para que filhos sejam formados na fé, valores sejam transmitidos, princípios sejam perpetuados, uma cultura do reino seja construída dentro da família. O maior legado não é a herança financeira, casa própria, profissão. O maior legado é um lar que ama a Deus, vive a palavra e forma pessoas para o reino. Vamos à próxima tela? Muito bem, está aí, ó. Deus nos uniu para servir juntos e gerar um legado. Que muito importante isso, né? A nossa irmã Bárbara acabou de falar, né? Minha amada, né? Muito bem. Que às vezes as pessoas se preocupam muito, que isso é importante. Nós não estamos aqui diminuindo a importância disso, de deixar uma herança material e terrena para os seus filhos. Uma casa, um carro, uma conta bancária para que ele possa ter uma vida, né, mais tranquila. Tudo isso é muito importante. Nós estamos diminuindo o valor e a importância disso. Mas esquece o principal, né, que é o legado espiritual. Né? Que tipo de pessoas nós formamos? Né? Que tipo de investimento espiritual foi feito na vida, né? É muito importante esse subtema, né? Deus nos uniu para servir juntos e gerar um legado, porque como já foi lido pela irmã Bárbara, o senhor também fez esse breve comentário, não é desmerecendo nem tirando a importância daquilo que a gente se preocupa no dia a dia da vida. Claro, é bom ter a nossa casa, é bom estudar, é bom se formar, ter uma profissão, não é? Mas tudo isso entra no contexto da herança, né? Daquilo que a gente vai entesourando para os filhos. Isso. Não é como diz a Bíblia. Mas o legado, ele tem o seu papel que não pode ser descartado, né? E uma certa vez eu ouvi um pregador e eu achei muito bom, muito importante o que ele falou, que ele disse que herança é diferente de legado. Legado é diferente de herança. O que é herança? Herança é isto, é a casa, é o bem, é o valor financeiro que a gente vai deixar para os filhos. As coisas materiais. Terrenas, né? Isso aí é a herança, né? O legado é o que a gente deixa nos filhos, no coração, na formação, na mente. É como o senhor citou, pastor, que tipo de pessoas estamos criando, né? Criar filhos hoje é um grande desafio. Isso. Muito grande, né? A gente
somos de uma geração anterior, podemos dizer assim, um pouco anterior à dos nossos filhos, né? E a forma como nós fomos criados, naquela época, era adequada para aquela época. Isso. Né? Hoje em dia nós temos que não aceitar tudo, mas é que talvez se a gente empregar a forma como a gente foi criado hoje, talvez a gente tenha muitas dificuldades. Mas a gente não pode abrir mão de ter esta preocupação de nos filhos a gente deixar este legado. Né? O legado do temor a Deus, o legado da obediência à palavra de Deus, não é? Ainda que eles, ao momento, né, naquele momento em que estão sendo exortados, sintam um pouco assim o peso da palavra, da correção, mas isto vai servir para que o legado seja firmado no coração deles. Isso. Não é? A gente vive uma época muito desafiadora para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, mas a gente jamais pode abrir mão disso. Se preocupar com este legado, né? De deixar implantado lá, que diz Deuteronômio, né? Enculcarás. Esta palavra, eu acredito que cabe aqui, né? No coração e na mente, ao sentar, ao levantar, ao caminhar, ao dormir, ao acordar. Verdade. É verdade. Verdade, irmã Gisele. Eu concordo, né, com as palavras e que a gente possa gerar memórias, né, para os nossos filhos, né, que ao crescerem eles possam se lembrar, né, de tudo aquilo que a gente um dia falou e muitas vezes eles não quiseram ouvir, né. Eu admiro muito o Wellington, né, porque ele já leu a Bíblia toda, né, eu acho que ano passado, não foi? A gente tem esse costume, né, de anualmente ler mais de 2. Mas ano passado eu li uma vez. Foi. E as meninas viram isso, né? A gente vê isso. A gente tentou, confesso que tentei com as meninas, né? Porque como ele trabalha, então muita coisa assim de casa fica com a gente, né? Com a mulher, com a mãe, né? Que tem mais tempo com os filhos. Né? Então eu tentei, a gente conseguiu ler alguns livros, mas vamos ver se a gente consegue ler esse ano, né, meninas? Ano, né? Quem sabe? Está começando agora, né? Dá tempo. Então, assim, eu fico muito feliz de ver, né? Eu posso ver, né, esse legado, né, que meu esposo está deixando para as nossas filhas. Né? Eu acho isso bonito. Eu tenho me esforçado, né, para dar o meu melhor também, mas é muito lindo, né? Não só, né, incutir, falar, né, do amor de Deus, de servir, né, ao Senhor e colocar em prática tudo isso aí. E é interessante, só um minutinho, irmã Bárbara. Minha filha, ontem a gente passou a revista, o tema, né, com elas à mesa. Né? Estávamos, quando o senhor mandou para a gente o esboço e a gente estava conversando e algumas coisas daí a gente perguntou a elas, né? Porque mais importante do que a gente falar é ouvir delas, né? E uma das perguntas que a gente fez foi essa, né? Eu e ela, né? Conversando com as duas, vocês aprendem mais com o que a gente fala ou com o que a gente vive? Aí a caçula deu logo a resposta, né? Apressada. A mais velha disse, espera aí, deixa eu pensar. Aí pensou ali uns 10 segundos, 15 segundos, aí disse, com o que vocês vivem, né? Não só com o que falam, mas com o que vivem, a gente aprende mais. Isso é importante. Então, eles observam, né? Muito. Exatamente, existe esse espelhamento, né? Eu me vejo muito na minha mãe, assim, eu aprendi a gostar de trabalhar com crianças, evangelizar. A mamãe era dirigente de criança, tinha trabalho com criança, foi dirigente de campanha, então essa prática de estar na campanha, estar na consagração, venha que você vai pregar na consagração, venha que você vai participar da oração da mocidade. Então, muito do que eu sou hoje, eu vi na minha mãe, eu me espelhei nela, é a forma dela. Então, esse legado, ele é realmente construído e é algo de muito mais valor do que bens materiais. Então, se o senhor faz isso, a senhora faz isso, com certeza, o senhor está construindo memórias, que foi a palavra que a senhora usou, e é de fato o que a gente faz, a gente imprime muito nos nossos filhos muito mais do que o que a gente fala com palavras, né? Então, fazer com eles, chamá-los a isso, viver junto. A gente falou muito entre casais, mas trazer esses filhos para a dinâmica na igreja, para a dinâmica nos trabalhos
e, sobretudo, em casa, né? Então, eu me lembro muito disso. Nos momentos de dificuldades, mamãe sempre cantava muito os hinos da harpa. E nos momentos de dificuldade que eu tenho hoje, eu pego a minha harpa e fico cantando. Então, viver... Foi o legado. Isso é legado. É viver o legado. Isso é o legado. Que lindo, né? Deus, Ele usa, né, as pessoas para deixar essas marcas na vida de outros. Isso se trata, a gente, na questão ministerial, a gente fala muito de formação, né? Isso. É você formar a pessoa. E uma vez eu estava me lembrando aqui, uma vez escalado pelo nosso pastor em um trabalho, e eu estava ministrando aos pais, e estava dizendo, às vezes a gente se preocupa muito, e aí eu torno a dizer, porque é muito importante sempre dizer isso, para ninguém pensar que a gente está diminuindo o valor, que tudo isso é importante, que é necessário, que às vezes um pai, uma mãe se preocupa apenas com a formação acadêmica do filho. Às vezes matricula a criança, o adolescente, estuda de manhã, estuda de tarde, e quando chega já no finalzinho da noite em casa, aí vai ter que estudar para fazer. Uma vez uma mãe me procurou e disse a mim, presbítero, eu cooperava com um presbítero em uma congregação, e ela disse, olha, o meu filho não vai poder mais estar à noite nos cultos. Eu disse, mas por quê? E ela disse, não, porque eu matriculei ele agora numa escola, que ele vai estudar de manhã, vai estudar à tarde, e é longe, ele vai chegar já de noite, e ele tem que descansar para no outro dia trabalhar. Digo, e no sábado ele vai estar no ensaio da União? Ela fez, também não, que eu matriculei ele num cursinho. Eu disse, na escola dominical? Não, o domingo ele vai fazer as atividades, não sei o que. Eu disse, em que momento o seu filho vai para a igreja, irmã? Ela fez, talvez no domingo à noite. Eu disse, irmã, isso não é suficiente. Para alimentar uma domingo à noite, é um culto de adoração, é uma bênção. Mas o seu filho precisa orar, precisa se alimentar da palavra, precisa do estudo. E ele vai esfriar na fé. E depois a senhora vai chorar e pedir oração para ele voltar para a igreja. E vai ser tarde demais. Às vezes a gente se preocupa em formar médicos, advogados, engenheiros, e eu retorno a dizer, tudo isso é bom e importante. E não nos preocupamos em formar servos de Deus. É verdade. Porque o que adianta, é até forte isso que eu vou dizer agora, ir para o inferno com o anel de médico no dedo, ir para o inferno com o diploma de advogado. Não, irmão, que ele seja um médico crente, que seja um advogado crente, que seja um engenheiro crente, lavado e remido no sangue de Jesus, cheio do Espírito Santo e que se dedique a Deus. É verdade. Isso eu creio que é importante, pastor. É verdade. Faltou aí, nesse caso, o equilíbrio, né, pastor? Exato. Faltou o equilíbrio. Se priorizou muito a área secular, a área acadêmica, etc., e esqueceu do espiritual. Infelizmente, a gente, não só esse, mas vê outros casos assim. E Deus usa a pessoa dentro da sua profissão. Exatamente. Deus pode abençoar o filho para ele ser um profissional, ser um médico, ser um juiz, ser um advogado, ser um ministro, enfim, nas várias funções que existem, e através dessa função que ele exerce na sociedade, ele ser um canal de bênção para a igreja e para os... Eu e o senhor, nós temos restrição para entrar num hospital, para entrar numa UTI, para entrar na sala de um juiz e etc., né? E esses profissionais podem ser usados por Deus para levar o evangelho de Cristo a eles. Agora, para isso, eles precisam ser crentes. Ser crente. E nós temos muitos exemplos disso na nossa igreja, né? Verdade. De profissionais que atuam em diversas áreas e que dentro da sua área de atuação eles são uma bênção para as pessoas e para o reino de Deus. Agora, por quê? Porque o coração dele está cheio da presença de Deus, não é verdade? Aí, nestes exemplos, pastor, a gente vê que é possível, né, para o jovem de hoje, né, estudar e também conciliar com a obra de Deus, né? Exato. E uma forma de a gente servir ao Senhor também é uma forma de gratidão, de agradecer a Deus, porque tudo que a gente tem, de onde vem? O ar que a gente respira, né, a saúde que a gente tem, a força do jovem, né, para correr, para ir para a faculdade, para estudar, de onde vem? Não vem do Senhor? Né? Então é importante a gente conciliar. Deus uniu casais não só para serem felizes, né, amor? Mas para serem frutíferos. Frutíferos, muito na casa de Deus. Isso. Muito importante, porque o senhor falou uma fala, eu acho no primeiro ou no segundo momento, mas que se a minha família
não servir ao reino em alguma coisa, se o meu casamento, se eu como minha esposa, eu e a minha esposa como casal, não servir em alguma coisa no reino, precisa de um ajuste aí, né? Exato. Alguma coisa errada. Então, frutificar no exemplo, frutificar no ensino e com os filhos, né? Porque a nossa rotina, a nossa dinâmica, ela é muito corrida. Às vezes os filhos não conseguem acompanhar em 100% a dinâmica da gente, não é? De manhã a gente está num círculo de oração, à tarde fazendo uma visita, à noite numa ceia e tal. Mas em algum momento a gente vai ter que estar juntos, não é verdade? Ou à tarde, ou à noite no culto, em algum momento os filhos vão ter que participar. Eles não conseguem acompanhar 100%, mas participa ali em algum momento para que o legado seja gerado nele, seja, não é? Eu costumo dizer, talvez você que esteja em casa não entenda que hoje não é possível ser assim, mas o legado em mim, nos meus irmãos, foi forjado à força também, nos momentos que a gente não queria que fossem formados, né? Tinha momentos que eu queria ficar em casa, tinha momentos que eu queria brincar com o vizinho, o colega e etc. E lá a lei era uma só, né? Quando queria, ia. E quando não queria, ia também. Olha, pastor, Amém. Veja como isso é importante. O dia que eu me converti ao Evangelho, eu não queria ter ido para a igreja nesse dia. Sim, senhor. Foi uma passagem de ano. E eu não era crente, então eu com meus colegas, a gente sempre fazia a nossa programação para o dia de final de ano. Sim, senhor. Né? Apesar de ser muito novo, eu tinha 15 anos na época, mas eu não era evangélico, vivia numa comunidade até muito difícil, então eu tinha uma vida um pouco difícil. Né? Nessa idade eu já consumia bebida alcoólica, enfim, coisa que eu não me orgulho nada disso, tenho vergonha disso, na verdade, mas eu tinha feito uma programação com meus colegas para, durante a passagem de ano, a gente ir fazer o que a gente fazia. Mas aí minha mãe disse, você vai passar o final de ano comigo na igreja. Eu disse, eu? Vou não. Você vai. Eu disse, vou não. Você vai, se não for, vai ficar de castigo, vai isso, vai aquilo. Aí eu disse, tá bom. Eu vou pro culto, mas quando chegar em casa, eu vou sair, vou pra rua e só vou voltar quando o dia amanhecer. Ela fez, você faz o que quiser, mas você vai pra igreja comigo. E eu fui. Quando o culto terminou, o diácono que estava pregando fez o convite. Quem é que foi a se converter? O senhor. Fui eu. E não fui emburrado, eu fui chorando. Chorando. E chorei muito. E quando eu levantei da oração, convertido, eu disse, e agora? Aí eu fui para a casa do meu colega. E quando eu cheguei, ele me deu uma lata de bebida alcoólica. Aí ele jogou na minha mão, eu peguei aquela lata de bebida. Aí ele disse, vai beber não? Eu disse, vou não. Ele disse, por quê? Eu digo, agora eu sou crente. Aí devolvi para ele. E quando ele pegou, ele disse, tu agora é crente? Eu digo, sou. Ele fez, então vá-se embora daqui, porque aqui não é mais o seu lugar. E eu fui, e graças a Deus estou firme até o dia de hoje. Né? Amém. Com o senhor foi a conversão, comigo foi o batismo. Né? No dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, eu também não queria ir para o culto. Né? O meu pai, ele saiu e disse, hoje à noite é a oração da campanha, em Curado 2, e vocês vão tudo para a oração da mocidade. E eu fui ali meio chateado, quando eu cheguei na frente da congregação, os meninos estavam brincando ali na rua, e eu fiquei brincando ali com os meninos, não entrei no culto. Né? De repente eu ouço uma voz assim, lá vem o diácono Eliel. Eu digo, pronto. Agora não tem mais escapatória. Correu. Aí não dá mais para correr. Ali mesmo eu fiquei, que ele já tinha me visto. Aí ele me pegou, me levou lá dentro do departamento infantil, me deu uma correção. Os meninos, os colegas, tudo vendo, eu chorando. Me botou dentro da oração da mocidade à força. Me botou no primeiro banco em frente ao púlpito e disse ao irmão que estava do lado, não deixa ele sair até o culto acabar. E eu entrei chateado com Deus e com o mundo, né? Um adolescente, não é? E ali o pastor pregando, e Jesus começou naquela oração de mocidade a batizar com o Espírito Santo. E batizou, salvo engano, 16 jovens com o Espírito Santo, dos quais eu fui um. Tá vendo? Mas eu digo que foi um batismo, viu, irmã Bárbara e pastor Marcelo, que foi um batismo queimado e torrado. Porque a oração da mocidade terminou, era 11 horas, o culto foi um culto muito fervoroso,
E eu cheguei em casa, era 1h da manhã, eu estava sem conseguir parar de falar em línguas estranhas. Glória a Deus. Glória a Que Deus. bênção. Bom, comigo funcionou, né? Não sei com o outro. Amém. Vale a pena, né? Vale a pena ouvir, Isso. né, pastor? Os pais, né? verdade. Para a geração de hoje, quem puder, não deixe de escutar o conselho dos pais. Nós estamos querendo gerar legados. Isso. Glória a Deus por isso. Isso é uma bênção, né, Isso. minha amada irmã Bárbara? Sim, senhor. Porque às vezes o que a criança quer é o quê? É brincar, é correr, é estar no meio dos coleguinhas. E às vezes uma palavra mais incisiva, você vai ficar no culto, você vai para a igreja, você vai estar junto. Ter o cuidado, né, para também não ir para o lado oposto. Né? Isso, para o E exagero, filhos né? que crescem revoltados com a igreja e com a obra de Deus, porque se sentiram, que hoje a palavra é muito usada atualmente, me senti oprimido, constrangido, né? Mas hoje, graças a Deus, Deus tem dado uma visão ao nosso pastor e hoje nós temos trabalho para as crianças na igreja. E eu não sei na sua época, na minha época, eu não lembro de ter culto infantil quando eu era criança. É porque eu já me converti como adolescente, né? Com 15 anos. Mas hoje nós temos trabalho específico para os adolescentes, né? Isso. Tanto a nível de congregação, a nível de área, como a nível estadual, né? Congresso de adolescente, para os jovens. Então, o nosso papel hoje é trazer a eles um sentimento de prazer nesses trabalhos que a igreja oferece, né? Um momento ali de cultuar a Deus, de adorar o Senhor, um momento espiritual para a vida deles. É verdade. Glória a Deus. Meus irmãos, né, nós estamos chegando ao final do programa de hoje e queremos agradecer a Deus pela sua vida, pela sua companhia e esse tema, né, que ele fique gravado no coração de cada um de nós. Deus não nos uniu apenas para sermos felizes, mas para frutificarmos, né? Acabamos de mencionar isso. E nós precisamos entender isso, não apenas para sermos companhia um do outro, né? É muito bom ter a companhia da minha amada esposa, obviamente, glória a Deus por isso, né? Mas não é só a companhia, é uma missão. Não apenas para construir casa, mas para edificar um altar. Aí vem a palavra de Deus nos dizer no Salmo 127, primeiro: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Quando Deus é o centro da união, o amor amadurece, o propósito se revela e o legado, ele é estabelecido. Amém. Glória a Deus por isso, amém? Queridos irmãos, nós queremos agradecer ao nosso amigo, evangelista Wellington, a sua esposa, a irmã Gisele, né? Foi muito de bênção a vossa presença aqui. Deus abençoe e recompense. E fique à vontade para fazer suas considerações. Nossos agradecimentos, né? Nossa gratidão a Deus, ao nosso pastor presidente, né? O pastor Isaac Silva, né? Que é o coordenador do Departamento de Família, em ter nos oportunizado este momento que esperamos em alguma coisa ter servido Amém. Para, né, como experiência para a vida de algumas famílias. Nossa gratidão. Amém. Eu também sou muito feliz, né, por estar aqui contribuindo, né, nesse programa tão lindo que tem me abençoado. Sempre que eu posso, eu assisto. Então, que tenha sido de bênçãos, né? Um abraço aí para a nossa família, para os nossos amigos, para os irmãos lá da área 59, onde cooperamos, né, com o nosso pastor. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém, amém. Louvamos a Deus por esse programa, pela vida do nosso pastor, nossa irmã Judite Alves, o pastor Isaac, não é verdade? Nosso Sua coordenador. Esposa, exatamente. Agradecemos a você pela audiência, por estar conosco e com certeza foi uma bênção, foi um prazer. Amém. Nós vamos pedir para a nossa amada irmã finalizar com oração, nossa irmã Gisele. Amém. Então, oremos. Pai querido, Pai amado, nós queremos, Senhor, neste momento, te agradecer por este programa, Senhor, por estarmos aqui neste dia, que tenha sido de bênçãos para cada um de nós e para todos, Senhor, que assistiram. Continua ajudando o nosso pastor,
a nossa querida irmã Judite, a coordenação, Senhor, do Departamento da Família e a todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito bem, queremos agradecer mais uma vez a você pela sua companhia, que Deus abençoe, né? E não esqueça que no próximo oportunidade estar junto mais uma vez conosco no programa Em Família. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo seja com todos agora e sempre. Amém. Amém.